Se não souber redigir, posso escrever? Essa pergunta indica, antes de criar, você se dedica a analisar os possíveis obstáculos. Assim não poderá escrever porque a sua própria insegurança o trava. Houve excelentes escritores que não sabiam muito de gramática, mas se atreviam a ser autênticos. Um deles, por exemplo, é Robert Howard. Muito do que se vive com o problema de redação ou pontuação é mais uma questão de tom narrativo, necessidade ou grau da ênfase, por exemplo, do que de gramática. Ao mesmo tempo, ler uma gramática, um dicionário, pode até ser bom para algumas pessoas e motivador para muitos que querem escrever melhor. É possível que seu panorama se amplie ao entender que há a sintaxe e como tirar proveito dela, ou a utilidade criativa dos sinais de pontuação, por exemplo. Embora escrever não seja bem isso, se você tiver um pouquinho do domínio básico da gramática, isso pode lhe ajudar. Por que escrevo sempre quando me sinto mal? Sobre mim, sobre minhas tristezas e sobre os meus fracassos. Pois bem, escrever é conjurar a realidade que não lhe serve e criar outra. O que não significa que você escreva apenas se estiver deprimido, angustiado ou triste, a menos que lance um poema, por exemplo. Não se trata de falar de si mesmo diretamente, mas referindo-se a um terceiro e distribuindo-o em vários personagens. Como eu disse nos vídeos anteriores, o escritor é alguém que quebra as vidraças alheias para construir o vitral da sua própria catedral. Talvez isso lhe resulte estimulante. Se apesar de tudo a tristeza é o seu motor, bom, busque um método para transformá-la num artefato autônomo. Precisamente, Jaime Rice dizia que escrevia para esquecer, para livrar-se de momentos tristes, que uma vez escritos, eles desapareceriam. Quando ela estava excitada pela vida, não queria escrever absolutamente nada. Nunca escreveu quando estava feliz, segundo ela. Não desejava fazê-lo, mas acrescentava: nunca tive um período prolongado de felicidade de qualquer forma. Creio que escrevo sobre mim mesma porque é a única coisa que realmente conheço. Então, leia os seus romances, perceba isso. Quando se escreve bem ou mal? É uma pergunta frequente. Escreve-se bem quando se constrói um universo bem integrado e harmônico. Se for um romance, intenso e tenso, se for um conto. Escreve-se mal quando se utiliza aquela voz de aeroporto, sabe? A mesma que poderia dizer: o voo da companhia tal vai sair em 15 minutos. Pois bem, aquela voz... Não, você tem que escrever não apenas para acrescentar informações. Um texto é bom quando ele parece simples, espontâneo, quando não deixa transparecer ao leitor o complexo trabalho de elaboração que ele exigiu, quando a voz que narra resulta absolutamente crível, quando sugere outras leituras. Escreve-se bem quando o leitor sente que tudo aquilo que leu aconteceu com ele mesmo e lhe pertence. Como evitar uma escrita linear? Bom, refletindo sobre os pilares da narrativa, uma vez que você reuniu o material, você pode traçar um plano de trabalho. Por exemplo, para onde quero ir com a escrita? O que quero fazer com isto? A partir de que escreverei hoje? Escuto mais ao criador ou ao revisor? Como transformarei o material reunido? Escreverei um conto? Por que não um romance? Que tom quero adotar? Empregarei uma voz ou muitas vozes? Falará o narrador ou os personagens? Será longo? Será curto? Quantas partes ele terá? Basicamente, intriga não significa que todo fato siga o precedente, mas sim que você destaque alguns momentos comoventes. Há pequenos temas e grandes temas? Bom, não. Acredito que o importante é como você conta a história. De fato, durante o processo é que o tema vai se ajustando, não antes. O momento mais insignificante vivido ou contemplado pode ser semente de uma fonte ou de uma forte denúncia social ou de uma terrível história que coloca o indivíduo diante de uma encruzilhada ética. O grande tema procede de uma forma significativa de escrevê-lo. Atenda às estratégias respondidas.
e da absoluta convicção de que você precisa contá-lo para explorar e mostrar ao mundo sua visão sobre o assunto, passá-lo pelo próprio filtro do que se trata e olhá-lo a partir de um olhar singular, aquele que acomodará as palavras no texto. Você não pode sair à procura de um tema. Você se vê de repente invadido pelo tema. Isso fica claro, por exemplo, nas palavras de Júlio Cortázar, que diz que é habitual que no curso de uma conversa alguém conte um episódio divertido ou comovente ou estranho e que, dirigindo-se depois ao contista presente, lhe diga: "Ei, tem um tema formidável para um conto. Ofereço-te de presente." A mim, ofereceram-me de presente dessa forma um monte de temas. Sempre respondi amavelmente: "Oh, obrigado." Mas jamais escrevi um conto com nenhum dessas sugestões. No entanto, certa vez uma amiga contou-me distraidamente as aventuras de sua empregada em Paris. Enquanto escutava o relato, senti que aquilo poderia virar um conto. Para ela, esses episódios não eram mais que anedotas curiosas. Para mim, bruscamente, carregavam-se de um sentido que ia muito além do seu simples e até vulgar conteúdo. Por isso, toda vez que me perguntam como distinguir entre um tema insignificante, por mais divertido ou emocionante que ele possa ser, e outro significativo, respondi que, bom, o escritor é o primeiro a sofrer esse defeito indefinível, mas avacilador de certos temas, e que precisamente por ter esta sensibilidade é que ele é um escritor. Por que escreve? Escrever melhora a vida? Bom, escrever é um ato ineludível. Escrever para ser amado, como ato de rebeldia contra a vida, para protagonizar outras vidas, isso aqui é, na minha opinião, uma das coisas mais interessantes. Você escreve porque você quer viver vidas alheias. É atrever-se a pensar, é diversificar-se nos personagens, é investigar, é aproximar-se mais de si mesmo. Escrever para reconhecer-se nos leitores. Por que eu adoto o estilo do último escritor que eu estou lendo? Geralmente você está lendo um escritor que você gosta e você começa a escrever como ele. Por quê? Bom, você diz que é muito influenciável, que só é capaz de escrever cópias pobres de bons livros, porque a sua cabeça está cheia de vozes alheias, porque você não encontrou a sua voz pessoal. Só que ser influenciável é uma atitude natural do escritor. Todo texto é uma confluência de muitos outros. Não se escreve a partir do nada. Tenha paciência. O que acontece é que cada texto que o influencia e o leva do seu território não produz sua escrita definitiva, apenas ensaios. Ensaie até que você se descubra em uma frase. Como fazê-lo? Bom, combine este escritor que você acabou de ler com algo do anterior. E assim, contamine até saber que ritmo produzem as suas preferências. Se é que corresponde ao seu estilo ou se deve ajustar algo. Leia o texto em voz alta, enquanto você está lendo o texto que escreveu, você começa, não, isso aqui não me soa bem. Está correto, está tudo lá. Mas você prefere colocar porém e tirar esse não obstante, porque dá uma musicalidade melhor. Isso é muito pessoal. Como combater o clichê? Parece que as palavras se afastam cada vez mais do que você quer contar quando usa uma linguagem formal ou repete o que aprendeu na escola com seus pais ou usa no trabalho. Usa tópico, frases feitas, estereótipos e eles não te deixam falar. Qual o segredo? Bom, lance-se de forma natural, com a sua alegria, sua raiva, seus temores, suas ideias mais privadas. Combater os clichês é particularizar os detalhes à sua maneira. Então você lê o texto, imagina, pega até um clichê, depois se coloca naquela situação e reescreve como se você estivesse lá. Combater clichê é particularizar os detalhes da história à sua maneira. Então o que é mais importante? Se conhecer. Não generalize. Não conte com a voz de quem informa. Faça como se estivesse contando a alguém
que está a milhares de quilômetros e está tentando ver. Por acaso não é isso que Kafka ou Borges fez? Uma linguagem particular, coerente consigo mesmo? Por onde começar o texto uma vez escolhida a história? Bom, com intuição, imaginação e uma aparente verdade. Não acredito na inspiração. A questão de escrever é uma questão mais de trabalho. Põe-se a escrever para ver o que sai e enche-se páginas e páginas para que de repente apareça uma palavra que nos dê a chave do que há a fazer, do que vai ser aquilo. Às vezes acontece que eu escrevo 5, 6, 10 páginas e não aparece um personagem que eu queria que aparecesse. Aquele personagem vivo que tem que mover-se por si mesmo. E de repente aparece e surge. A gente vai seguindo, vai atrás dele. Na medida em que o personagem adquire vida, a gente pode então ver para onde vai. Seguindo, ele leva a gente por caminhos que a gente desconhece, mas que estando vivo, conduz a gente a uma realidade, e a uma irrealidade, se quiser. O começo deve ter algum tipo de gancho, sem que isso signifique um efeito rebuscado. Um bom começo é promissor, um mau começo é promessa de uma leitura inconcluída. Na realidade, ele contém a essência do relato. Por acaso já não está tudo escrito? Bom, está tudo escrito, mas não do modo como você, que é uma pessoa única, individual, passou por uma série de experiências na vida, tem gostos próprios, como todos nós, pode fazê-lo. Enquanto lê um conto de algum autor, você pensa que é o conto que teria gostado de escrever. E se eu lhe disser que um dia um leitor pode dizer o mesmo do seu? Pegar o seu livro e dizer, nossa, que livro incrível, eu queria ter escrito essa história. Como ele conseguiu fazer isso? Você segue remoendo. Uma boa pergunta, se descobrir os truques, terá a revelação do enigma. Pega os seus autores favoritos, fique preso ali no parágrafo. Esfregue como se fosse uma peça, uma roupa que está indo para a lavanderia, como um ladrão furtivo. Ouse averiguar de que modo se unem as frases, como ele liga uma frase na outra. Feche o livro e fique agarrado aos retalhos. Deixe que eles circulem no seu inconsciente. Depois avalie sua própria capacidade e vá escrever. Repetir coisas já ditas e fazer crer às pessoas que a lei pela primeira vez, é nisso que consiste a arte de escrever.